Lucas e Ferreirinha vão reforçar o São Paulo. Sexta-feira, jogo pelo Brasileirão contra a equipe do Fortaleza. Vou trazer detalhes e bastidores dessa volta de dois reforços importantes para o tricolor paulista. Bora direto falar sobre o São Paulo com a volta de Lucas Moura, que está relacionado para a partida do tricolor nessa sexta-feira contra o Fortaleza, Campeonato Brasileiro, jogo no Morumbis. Retorno do meio atacante depois de 10 partidas. Ele havia sofrido um trauma no joelho direito num confronto de 10 de março. Recuperação em volta super importante e aguardada, até porque o São Paulo vinha sofrendo com enormes problemas em relação a desfalques. Caleri, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Arboleda, entre outros. Foram as baixas nos últimos jogos e o São Paulo conseguiu sobreviver sem perder nas últimas partidas. Só para completar em relação ao tricolor, o São Paulo tenta acabar com um incômodo jejum diante do Fortaleza. Não vence o adversário desde 2020 e a vitória é importante para um São Paulo que empatou demais no Campeonato Nacional. Bom, vamos lá. Falar um pouco sobre Lucas Moura e a volta, né, de Ferreirinha, o retorno de Lucas Moura, né? Primeiro jogo que ele vai fazer pelo Brasileirão aí, ele não joga desde o dia 10 de março, aquele jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista no Allianz Parque, um tempo aí fora, já tá quase em maio, assim, foi um período longo onde ele fez toda a recuperação do trauma no joelho, né? E depois toda a preparação, uma preparação pensada e voltada para uma volta segura. Inclusive nesse treinamento véspera do jogo ou antivéspera, né, do jogo contra o Fortaleza, véspera e antivéspera, ele teve movimentos e tal, tranquilos, já tá 100% apto a voltar. A questão mais é ritmo de jogo aí, já que ele ficou parado aí um tempo, só fazendo recuperação e depois voltou para o campo para treinar. Lucas Moura é um jogador muito importante, é um jogador que não tem um histórico assim de lesões, mas teve lesões importantes e essa foi uma lesão assim que desfalcou o São Paulo nesse início de temporada, nesse início de Libertadores, principalmente Campeonato Brasileiro, mas o Lucas Moura, que é uma liderança técnica do São Paulo dentro de campo, também teve agindo muito nos bastidores, acompanhando o São Paulo em todos os jogos, falando no vestiário, dando uma espécie de preleção, né, para os companheiros. Ele tem essa liderança mesmo, ele exerce isso dentro do elenco do São Paulo, principalmente com os mais jovens, que o veem como uma referência, né? Então a volta do Lucas Moura é muito comemorada nos bastidores do São Paulo. E eu vou falar também agora do Ferreirinha, né? Porque foi mais um susto, né? Ferreirinha jogou meio tempo no jogo lá em Fortaleza, no Ceará, naquele empate em 1-1, e era programada essa participação dele só um tempo, né? Aí já fez gelo na coxa, voltou, se reapresentou, mas sentiu um peso, né? Aquela perna mais pesada, uma dorzinha ali e tal. E aí ele foi poupado do jogo de terça-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Náutico, né? Vitória do São Paulo, vitória simples 2-1. E aí o Ferreirinha no dia seguinte, né, na reapresentação, já estava treinando normalmente. Então é um jogador que também reforça o São Paulo. Então são dois grandes reforços aí para o time do Zubeldia, Lucas e também Ferreirinha, liberados aí. Ferreirinha mais por precaução, mas o Lucas liberado aí pelo DM e pelo Refis para poder jogar pelo São Paulo novamente. Gostaram aí dessa grande novidade ou dessas grandes novidades aí do São Paulo para jogo contra o Fortaleza? Deixa nos comentários aqui. Não dá pra perder o Alisson, né? Já perdeu o Pablo Maia, o Luiz Gustavo. Se perder o Alisson, não vai sobrar jogador ali. Inclusive, contra o Fortaleza, o Marcos Antônio tá suspenso. Então tem basicamente o Alisson e o Bobadilha. Só. Vai ter que jogar os dois, meio que não tem nem dúvida. E o Alisson já há 12 jogos consecutivos como titular. E aí, eu não vou falar que é exatamente um protocolo, Luísa, porque isso varia de acordo com o desgaste do jogador nos próprios jogos. Tem jogo que ele vai correr mais, tem jogo que ele vai correr menos, mas o São Paulo está com um cronograma de a cada 5 jogos do Alisson como titular, ele descansar 45 minutos. Então ele vem numa sequência de 12, só que desses 12, 2 foram no Paulistão ainda. Aí teve aquela parada, o São Paulo ficou bastante tempo sem jogar, todo mundo deu aquela recuperada, e aí voltou no jogo contra o Sport, ele segue titular em todos os jogos até o jogo contra o Cruzeiro, quando ele sai no intervalo. Então dá a sequência de 5 jogos, ele descansa 45 minutos. E aí depois disso, mais 5 jogos, os 5 como titular, e aí tem uma alternância. Nos últimos 2 jogos ele saiu no segundo tempo, e somados os minutos que ele não jogou, com acréscimos ali, dá os 45 minutos que ele está planejado aí para descansar
45 a cada 5 jogos. Então o Alisson, que é um jogador talvez o mais importante desse meio-campo do São Paulo, não dá para tirar ele agora porque não tem peça para repor, mas o São Paulo está tentando dar um jeito de não perder o Alisson. E claro, isso pode mudar porque todo jogo antes das partidas tem o tradicional exame de CK, tem os outros exames que o São Paulo também faz para medir a chance de lesão. E numa dessas, se chumbar, se subir muito esse exame, aí sim, tira o Alisson, mas por enquanto, como não, segue com esse cronograma aí de 45 minutos de descanso a cada 5 jogos. E toda a cautela é necessária, até por ter todos esses desfalques do meio de campo e também porque perdeu o Alisson por muito tempo no ano passado, né? Foi uma baixa muito grande, um trauma muito grande. Alisson, seleção brasileira, cheio de expectativas. Isso tudo acabou sendo quebrado naquele momento. Então agora ele volta. Tem que ser preservado, utilizado, claro, mas preservado quando necessário. Então isso é importante. O Alisson é fundamental ali no esquema do Zubeldia, PVC? Eu acho sim. O Alisson já foi até primeiro volante, marcando o Rafael Veiga naquele jogo da Copa do Brasil, que o Gabriel Neves jogou muito como segundo homem, construindo, fazendo a bola circular. O Alisson mudou de posição e mudou de função e mudou de alma, de espírito, de carreira. O Alisson começou ponta esquerda, jogando no Cruzeiro, depois no Grêmio. E foi o Dorival que ajudou ele a mudar de posição, né? Teve uma conversa com ele encontrou um novo posicionamento em campo e se encontrou também, porque a carreira dele dá uma virada a partir dali, a partir do momento que ele acha a melhor posição dele para o campo, surgindo, né, de uma conversa com o Dorival. Ele chegou até a ser cogitado para a seleção brasileira, embora não tenha sido convocado, foi cogitado para a seleção porque ele passou a jogar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais importante para o elenco do São Paulo. Hoje com o Marcos Antônio, que também sai um pouco mais, eles não tem um primeiro volante claro, né, sem o Luiz Gustavo. Sem o Pablo Maia. Sem o Pablo Maia, ele sai para construir e ao mesmo tempo pode ser o marcador principal, é fundamental. O jogo contra o Fortaleza é um jogo difícil, desde 2020 o São Paulo não ganha no Fortaleza no Morumbi, mas o Fortaleza não ganha 9 jogos. Então é um jogo para o São Paulo jogar mais do que mostrou contra o Náutico e ganhar bem para tentar subir na tabela. E o São Paulo, né, precisa vencer com mais frequência no Campeonato Brasileiro, né? São muitos empates. É um time que não perde, mas que empata bastante. Éder, já pensando, né, já projetando essa partida contra o Fortaleza. Alan Franco, que saiu da última partida também causando preocupação. Ferreirinha. São vários, né? A gente já vem falando aqui ao longo dos dias do Lucas, do Oscar, o Lucas fora desde a semifinal do Campeonato Paulista. Dá pra gente ter expectativa de algum retorno? E também falando sobre essa situação do Alan Franco para essa partida contra o Fortaleza? Sim, a notícia de agora, Luiz, é que o Alan Franco treinou normalmente hoje e ele deve ficar à disposição do Zubeldia, o mesmo vale para o Ferreirinha. O Ferreirinha foi mais uma precaução ficar fora do jogo contra o Náutico do que uma lesão em si. Aquele desgaste que vai aumentando e você tira o jogador para ele não estourar. Então, Alan Franco e Ferreirinha treinaram normalmente, devem ficar à disposição. O Lucas também volta. O Lucas já treinou ontem, treinou hoje novamente, normalmente com o grupo, fez todos os trabalhos, então vai ficar à disposição do Zubeldia. O Arboleda que ainda não. A gente tinha expectativa do Arboleda voltar até antes, mas no trabalho de hoje, ele, Oscar, Pablo Maia fizeram os trabalhos com a preparação física, então ele ainda não está à disposição do Zubeldia, mas os outros 3 sim são boas notícias para o Zubeldia, a volta do trio. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!